Olá pessoal do Pensa Cristão, estamos de volta aqui com nossos vídeos, hoje falando diretamente da saiteria Baruch, que é a nossa atual mantenedora, não só desse projeto, como de outros também que virão, tá bom? E hoje nós vamos retornar os vídeos com uma temática, né, que já foi abordada anteriormente, que são os mercenários da fé. E por que eu estou voltando com essa temática? Houve um evento por esses dias aí e que tem gerado alguns comentários nas redes sociais, justamente por essa questão do evento ser muito similar a um culto, e aí houve-se a cobrança de ingressos, enfim e tal, e aí surge, né, levanta a questão sobre deve-se cobrar para pregar, deve-se cobrar para cantar em um culto, enfim, algumas pessoas concordam, outras não, são opiniões divergentes, e hoje nós vamos trazer essa temática de uma forma mais discursiva, até trazendo a base de um texto bíblico, como sempre, Pensa Cristão, ele aborda todas as opiniões, todos os questionamentos, sejam eles de cunho religioso, né, ou seja, dentro do ambiente da igreja, como também fora. Nós falamos aqui de economia, falamos de política, mas sempre usando o prisma da Bíblia, o prisma cristão, o prisma do olhar bíblico sobre todas as questões. Tá? E hoje não será diferente, teremos uma base, um texto bíblico para discorrer sobre isso. Desde já quero agradecer a sua audiência, você que é cristão, muito obrigado. Você também que não é cristão, sinta-se à vontade, aqui não vai se falar, nem empurrar, nem fazer proselitismo religioso nenhum. Aliás, quem conhece o meu trabalho, conhece os meus vídeos, sabe que eu prego veementemente contra a religiosidade. Não a pessoa não ter uma congregação, uma igreja tem que se ter, até para cumprir lá o texto bíblico do Romanos 12, é necessário o culto, enfim, mas o que não pode ser substituído é a comunhão com Deus, ou seja, a minha religiosidade, que é o que muitas das vezes acontece, abafa, ou às vezes até aniquila a minha comunhão com Deus, ou seja, eu substituo o meu momento, a minha intimidade, a minha proximidade com Deus, a minha comunhão com Deus, por ritos religiosos, né? Por um conjunto de rituais ali, de hábitos religiosos que me dão aparência enfim, de sal, quando na verdade eu não sou. Né? Então, a religiosidade tende a fazer muito isso, substituir uma coisa pela outra, quando na verdade não devemos fazer isso. Tá? Você pode ter sua igreja, você pode ter mais, desde que você tenha comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus vem em primeiro lugar. Então, se você é de outra religião, ou não tem religião nenhuma, sinta-se à vontade, porque aqui não vai ser abordada religiosidade, sim vai ser abordada a palavra de Deus. Fique à vontade para deixar seus comentários, seu elogio, suas críticas, porque aqui não é nenhuma ditadura de ideias. Pelo contrário, estamos aqui abertos para te ouvir, interagir com você. Concordando ou não com a sua opinião, eu vou respeitá-la. O espaço também é aberto para você que é cristão, quer visitar a saiteria Baruch. Fica aqui na Professor Pizarro 271, tá bom? Você também que não é cristão e gostaria de vir, trazer uma ideia, discutir essa ideia aqui conosco, ok? Esteja convidado a conhecer o nosso espaço, conhecer o nosso ambiente, conhecer a nossa saiteria também, que é um lugar bem legal, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então vamos ao tema, são os mercenários da fé. Nós vamos usar como base bíblica de texto o livro de 2 Timóteo, do capítulo 3, aí nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Então você tem a Bíblia e já acompanha conosco, tá bom? Então fala assim, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante, fala assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor próprio para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nésias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e repúblicos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então, por que isso acontece? Nós vamos ler no texto aqui que fala justamente sobre isso. Porque nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quais são esses últimos dias? Esses últimos dias são desde que Jesus foi à cruz do Calvário.
Do momento em que Jesus morreu na cruz ali e que o véu rasgou do alto a baixo, ali começaram os fins dos tempos, né, os últimos dias. Tanto é que os discípulos, né, os que seguiam Jesus, os próprios apóstolos, os discípulos de modo geral, eles esperavam que Jesus já voltasse por aqueles dias, por aqueles meses, talvez anos, talvez nem anos, mas pelos meses que se seguiriam. Tanto que eles vendiam suas propriedades e viviam em comunidades ali apenas aguardando a volta de Cristo. Então, o fim dos tempos já começa ali, porque a última dispensação é a dispensação da graça. Para nós cristãos, trata-se da última dispensação. Haverá uma dispensação aí de tribulação, espero eu não estar aqui. E Deus me conceda a graça de minhas vestes estarem limpas o suficientes para que eu alcance a graça de Deus, certo? E essas vestes limpas não é pelo meu mérito, porque eu por mim mesmo não tenho condição de dar conta de manter minhas vestes limpas. O que mantém minhas vestes limpas é o sangue de Cristo, minha comunhão com Deus, é a graça do Senhor. Bom, esses são os últimos dias. Desde a morte de Cristo, que esses dias trabalhosos se deram início. É como dores de parto. Só que nós estamos vivendo hoje aquelas contrações de parto menos espaçadas, ou seja, a contração de parto começa com um espaçamento maior, vai diminuindo, 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 até ficar quase que, né, ficar intermitente ali, quase que contínuo. A gente está vivendo nessa fase da intermitência quase que na dor contínua. Você vê que a natureza está cada vez mais transtornada, as guerras cada vez mais frequentes, e por aí vai. O amor próprio, como a gente leu aqui no texto, o amor ao próximo, cada vez menor, né? Então, enfim, a gente está vivendo realmente aquelas contrações tão próximas que quase que são contínuas. Então, esses são os últimos dias, né? Onde foi relatado aqui. São como as dores de parto, só que hoje elas estão mais intensas. Mas esse ambiente de dor, de sofrimento, de transtorno do planeta, coloca as pessoas num ambiente de aflição tão grande que aí, como eu falei, gera-se um terreno propício para quem quer, enfim, aplicar o golpe, né, o estelionato espiritual. Eu estou usando palavras um pouco mais diretas para que você entenda melhor o contexto do que eu quero falar. Uma coisa que o texto também cita muito aqui levam cativas mulheres nésias carregadas de pecados e levadas por várias concupiscências. Então, o que é isso? Hoje, as pessoas elas estão cada vez mais buscando solução, e soluções práticas e rápidas, e para ontem. Soluções práticas mesmo. As pessoas hoje querem resolver o seu problema. Seja ele financeiro, seja ele um problema de enfermidade, né, um problema de saúde, seja ele um problema familiar eminente, seja ele qual for o problema, as pessoas querem pagar para ter a solução. A gente vive uma mentalidade muito do pronta entrega. Certo? Você vê pelo próprio sistema. Aqui eu trabalho, a pessoa vem e pede aqui um produto e tal, a gente entrega, mas também tem a pessoa que pede de casa. As pessoas hoje estão cada vez mais habituadas a pagarem para ter a solução na sua porta, para ter a solução pronta ali. Não querem o processo, elas querem o produto pronto, correto? E essa ideologia, essa mentalidade faz com que você aplique, né, eu falo você de um modo geral, para também sua vida espiritual. Você não quer mais gastar tempo, ou dispensar tempo, ou investir tempo na busca pela verdade de Deus, através da leitura bíblica, através da oração, através de você se separar um pouco para Deus, se consagrar um pouco ali, buscar experiência, enfim, não. Você quer a solução pronta. Se necessário for, você paga para que essa solução venha. Essas mulheres nésias, né, que são cativas, são levadas cativas, é justamente a humanidade hoje. São pessoas nésias, são pessoas fúteis, são pessoas que não querem aprofundar nada, são pessoas que não querem buscar enraigar nada na sua vida.
Estão acreditando em qualquer blá 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 que escutam aí pela internet, qualquer blá blá blá, que passam o dia inteiro rolando para cima aí, escutando diversas coisas e não aprofunda nada, rasa, todos os assuntos mais raso, igual uma poça d'água. Não aprofunda nada, não busca a origem de nada, não busca o contexto de nada, tá ali. O que falar, a pessoa diz amém. Ó, tem disco voador, tem disco voador, olha, tem o ET de vagina, tem o ET de vagina, olha, tem a pessoa que se acha que é bicho, e por aí vai. Hoje em dia as pessoas estão nésias. A mente, a mentalidade. Teve um rapaz aí, eu não me lembro agora quem, que ele foi às ruas fazer perguntas simples, coisas simples mesmo, da Bíblia, tipo, qual é o primeiro livro da Bíblia? Enfim, coisas banais, que as pessoas realmente não sabiam. As pessoas hoje estão tão... o conhecimento está tão amplo, tão vasto, que as pessoas nunca tiveram tão ignorantes sobre tudo. E essas pessoas nésias, representadas nessas mulheres aqui, as mulheres nésias, são levadas cativas. O que é cativo? Hoje, com essas pessoas tão idiotizadas, vamos colocar assim, as pessoas se tornando cada vez mais massa de manobra para tudo, porque elas não buscam a verdade de nada, elas engolem aquilo que lhe oferece sem perguntar o porquê. Então, essas pessoas são levadas cativas, ou seja, são manipuladas justamente pela pessoa de má fé. Então você passa hoje por uma sociedade que tem muito desemprego, tem muito problema, tem muita violência, as pessoas estão sedentas por solução, por alento, por algum afago, por algum fio de esperança. Só que, ao mesmo tempo, elas estão, pela mídia, pelas ideologias que são muito frequentes nas escolas, nos círculos de amigos, elas estão idiotizadas, né, por essa superficialidade da vida, achando que a vida é só isso aqui mesmo, as pessoas não têm mais nenhuma uma vontade de buscar algo que seja mais profundo, buscar o seu Criador, buscar a Deus. Elas não têm, elas estão rasas, inésias. Imagina isso. Olha a facilidade que se tem de manobrar uma pessoa dessa. Uma pessoa rasa, ou seja, não aprofunda nada, não busca nada. Uma pessoa vazia de fé, vazia, o que você falar, ela topa, porque ela não tem nenhuma raiz de fé, ela não busca não aprofundar nada, então para onde você apontar, ela vai. Então, facilmente, essas pessoas você pode manobrar e extrair delas o que quiser. E isso eu estou falando não é de um pequeno grupo, de exceções de grupos na sociedade, estou falando da grande massa da sociedade hoje, está assim. Carente de soluções, rasas como uma piscina, vazias como uma lata velha e fáceis de manipular. E aí, quando um ou outro ali acorda e vê esse vasto campo de idiotas prontos, pedindo para serem explorados, eles não perdem tempo. E isso em diversas camadas da sociedade, não é só as pessoas mais pobres, nós vemos pessoas até de classe média e às vezes de classe alta, às vezes até com educação, uma formação até um pouco melhor, né, bem melhor, aliás, né, porque tem dinheiro para pagar as melhores escolas, os melhores cursos, viagem, estudo no exterior, mas pela sua superficialidade espiritual, qualquer vento de doutrina captura essas pessoas. Então, em diversas camadas da sociedade, estão se fazendo, né, legiões de escravos, pessoas que estão cativas, porque o cativo nada mais é do que um escravo. Então, quando lê aqui, e levam cativas mulheres nésias, ou seja, ingênuas, sem entendimento, enfim, carregadas de pecado, porque hoje a sociedade, a mídia, música, filme, livros, ideologia, séries, tudo mostra que você tem que satisfazer a você mesmo. Satisfaça você mesmo. Importa você e não o outro. Tenha prazer para você mesmo, que o outro é o outro, você tem que se preocupar com o seu prazer, com a sua satisfação pessoal. Então, isso remete a pessoa a não ter limites, o que achar que dá prazer para ela, faz, sem nenhum compromisso moral, sem nenhum compromisso espiritual. Então, elas estão cheias, carregadas de pecado. Elas se enchem de si e acabam ficando muito vazias, porque nós não temos como nos preenchermos. Não existe em nós um material suficiente, necessário, espiritualmente falando, para nos suprirmos. Nós somos vazios porque não temos como acrescentar em nós aquilo que nos falta.
Dependemos de Deus. E as pessoas são hoje levadas a buscarem qualquer outra coisa, qualquer outro prazer para preencher. Nunca tivemos tantas pessoas com síndrome de pânico, nunca tivemos tantas pessoas compulsivas, seja por comida, seja por compra, seja por sexo, seja por que for, porque as pessoas estão buscando nos prazeres, estão buscando nas coisas materiais preencher aquilo que elas jamais vão conseguir. A falta de Deus. Numa sociedade assim, onde esse vazio está ali, só sendo preenchido por coisas que são fugazes, porque a pessoa que é compulsiva por compra, ela vai lá, compra, por aquele instante passa. Daqui a pouco ela sente de novo o vazio e ela tem que preencher. A pessoa que usa droga, ela sente aquele vazio, preenche com aquele lance lá, com aquele êxtase da droga. Daqui a pouco passa, ela tem que se preencher novamente. Então é muito vazio, é muito fugaz. Deus não, ele nos preenche e nos mantém. Essas coisas materiais, elas preenchem momentaneamente ali, né, disfarçam aquele vazio, depois se evapora como fumaça e você está vazio de novo. E nessas pessoas, quando se percebe essa fragilidade, né, é terreno fértil para que o explorador, o mercenário, faça sucesso e progrida e prospere com essas pessoas. Então, as mulheres nésias e cheias de pecado é justamente a sociedade de hoje. Vazia, tola e cheia de pecado. E qualquer pessoa consegue manipular. Nunca a sociedade teve tanto acesso ao conhecimento, nunca a sociedade foi tão tola, tão ingênua, tão burra a ser manipulada por qualquer um. Impressionante. Bom, a quantidade de pessoas desorientadas versus os coaches. Você pode ver que o coach hoje virou uma febre. Mas sabe por que virou uma febre? Porque as pessoas estão tão desorientadas, as pessoas estão tão sem rumo na vida, que qualquer pessoa que diga, olha, eu tenho um caminho para tal solução, a pessoa corre atrás. Nunca se teve tanto coach, tanto treinador na vida, coach, influencer disso, daquilo, nesses últimos tempos. Porque justamente as pessoas estão desorientadas. Mas sabe por que as pessoas estão desorientadas? Porque falta uma bússola. Você já viu um barco navegando? Ele olha para o lado, é mar, não tem esquerda, direita, ele vai ter uma orientação de estrela, de sol, enfim, mas isso se o navegador lá souber ler as estrelas, o sol, para saber o mínimo de onde ele está. Mas se não, é um barco sem bússola, sem orientação, sem nada, é um barco à deriva, que pode bater a qualquer momento. As pessoas hoje estão sem uma bússola, as pessoas estão sem um farol. E eu vou apresentar uma bússola e um farol, que esta é infalível. Aqui, olha, a inerrante palavra de Deus. Sabe por que as pessoas hoje estão tão necessitadas de coach, tão necessitadas de influências, tão necessitadas de pessoas para se inspirarem, pessoas que vão, olha, me inspiro em fulano, me inspiro em ciclano. Sabe por que as pessoas estão tão necessitadas de figuras humanas para trazer inspiração para a sua vida? Porque elas não estão buscando inspiração de Deus através da palavra. Elas não estão buscando inspiração de Deus através da Bíblia, da leitura da palavra, da busca de Deus em oração. Então elas não têm inspiração do Espírito Santo de Deus. Então elas têm que buscar inspiração em coach, em influencer, em figuras, em isso e aquilo. E aí, meu amigo, onde as pessoas estão desorientadas, qualquer pessoa que aponte o caminho, essas pessoas vão seguir, porque elas não têm uma bússola, a verdadeira bússola, que é a palavra de Deus. Então, nunca se teve tanta desorientação, mas nunca se leu-se tão pouco a Bíblia. E olha que a Bíblia você consegue, através de um aplicativo gratuito, ler e conhecer. Basta a pessoa querer. E existe a tal terceirização da fé. Ou seja, as pessoas não querem mais ter um tempo para orar, não querem mais ter um tempo para se consagrar, não querem mais ter tempo para ler a Bíblia está muito corrida, a vida está muito dinâmica, eu prefiro pagar para que alguém ore por mim, leia a Bíblia por mim, se consagre por mim, e eu só chegue lá naquele momento, ela impõe a mão e me dê a bênção. É o que está acontecendo. A humanidade, ela está sendo empurrada para viver freneticamente, como um bando de gente tola, que não tem tempo de buscar conhecimento e autoconhecimento, ou seja, se buscar a Deus para conhecer a si mesmo. Senhor, me revela quem eu sou, minhas fraquezas, me expurga dos meus pecados, buscar conhecimento de você para com Deus. A vida está muito corrida, não tem tempo mais para isso, não tem tempo mais para ler a Bíblia, não tem tempo mais para nada, a vida está dinâmica. E aí, quando o vazio da alma grita, vai ter sempre uma pessoa que vai dizer, não, você não tem tempo para isso tudo? Não, deixa que eu faço por você, só vou te cobrar uma porcentagem, só vou te cobrar um valor. E você, como tudo na vida, como você está habituado a pagar por tudo que você tem de serviço e de produto na vida, você acha que a fé e a consagração e a comunhão com Deus é só mais um produto que você tem que pagar alguém para receber.
E é assim que os mercenários da fé vão prosperando, porque o ambiente à volta está propiciando, está sendo fértil para que esses mercenários da fé cada vez progridam mais. Bom, vamos seguir aqui. Como se gera, né, os mercenários na fé? Como é que isso vai acontecendo? E qual o interesse de Satanás nisso tudo? Porque quanto mais a sociedade ficar nésia, tola, vazia, guiadas por falsos profetas, guiados por falsos messias, por falsos mestres, quanto mais a sociedade ficar assim, melhor é para Satanás dominar todo o terreno que ele precisa. Porque antes Satanás ele já domina o mundo jaz no maligno. O grande opositor de Satanás para esse domínio mundial justamente era a igreja. E aí, no início, né, lá em Constantino e tal, um pouquinho antes de Constantino então instituiu a religião cristã, mas no Império Romano, lá no início da igreja primitiva, os cristãos, a igreja cristã era combatida com leões, com covas, com coliseus, enfim e tal. E aí percebeu o seguinte, para que matar os cristãos? Porque toda vez que morre um cristão é como uma semente. O camarada vira Marte, a igreja multiplica, explode, né, em crescimento. Então, é mais fácil matar a essência da igreja. Aí Constantino, né, ele faz justamente isso. Ele pega, não, a religião cristã agora é a religião oficial do Império Romano, só que não como ela foi concebida inicialmente, um temor, uma orientação, uma conspiração de Deus, mas ela é concebida para tornar o Estado romano num Estado romano religioso, dominar pela religião. Então, a igreja passou a ser apenas um braço de poder. E é disso que a gente vai falar hoje. Os mercenários da fé nascem justamente quando você vislumbra dentro da igreja uma forma de você obter poder. Foi assim no início da igreja primitiva, no início do século, lá no século IV, V, lá com Constantino, que a igreja católica, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela dá início, mas justamente para que se torne a igreja um braço de poder e não um braço de salvação. A igreja é lugar de salvação, não é lugar de se obter poder e muito menos de obter riqueza financeira. Isso aí você consegue aqui fora. Abra uma empresa, abra uma aceiteria, abra uma fábrica, abra um escritório, vá prosperar, vai ficar milionário de maneira comercial. Mas a igreja é lugar de salvação. A igreja é lugar para você ter comunhão com Deus, não de ter enriquecimento para com Deus. Entende? Então vamos ver como nascem, né? Como são gerados os mercenários na fé. Então vamos lá. Homens corruptos de entendimento e réprobos de fé. Né? A gente leu lá no versículo. E são esses homens corruptos e réprobos de fé? Vamos lá. A corrupção da igreja. Desde Constantino até hoje, o que se mira dentro da igreja, e aí eu estou falando do Império Romano, né, vou colocar o Império Romano para exemplificar o que está acontecendo hoje. O Império Romano vislumbra na igreja, né, até porque a sua disseminação de ideias estava sendo tal, que eles falam, olha, a gente está matando o corpo, mas a ideia vive. Então a gente tem que procurar matar a ideia ou pelo menos contaminar a ideia. E foi justamente isso que fizeram. Não mataram a ideia, mas contaminaram, que dá no mesmo. Se você pega uma verdade, mistura uma verdade com mentira e é pregada essa verdade com mentira, a verdade com mentira acaba se tornando uma mentira, porque não existe uma meia-verdade, nem uma meia-mentira. Ou existe a verdade ou a mentira. Se você mistura mentira no meio da verdade, essa verdade acaba se tornando uma mentira. Então, a Igreja Romana nada mais feia, o Império Romano nada mais fez que pegar, transferir poder político e financeiro para dentro das paredes eclesiásticas. E aí, quem participava da igreja tinha justamente esses dois fatores: dinheiro, poder inicialmente, e depois poder financeiro, né, econômico. Então, dinheiro e poder. São duas coisas que contaminam até o dia de hoje dentro das igrejas: poder e dinheiro. E eu vou já dizer por que vem nessa ordem. Primeiro vem a corrupção pela sedução do poder, e depois vem a corrupção pela sedução do dinheiro. Vamos lá. Cargos na igreja. A pessoa se converte, chega na igreja, sujo, maltrapilho, chega ali cheio de problemas, cheio de...
quebrantado, querendo encontrar na igreja a salvação da sua alma, a salvação da sua vida. Às vezes a pessoa chega, não é nem querendo uma cura física, né? Ela quer uma cura de alma. A alma dela está quebrada, vazia. E aí ela vai para a igreja, porque ali na igreja está se pregando um Cristo que muda vidas. Está se pregando Cristo que muda a alma, que muda a realidade, que te tira do charco do pecado e te joga nas mansões celestiais. É por essa iniciativa, essa primazia de ideias, que a pessoa se chega na igreja. Então ela chega lá e ela começa a ser curada espiritualmente. Ela chega com desejo de suicídio e aprende a amar a vida. Ela chega desistindo de tudo e aprende a valorizar tudo novamente. Ela redescobre a sua vida. Esse é o primeiro momento, esse é o primeiro amor. A partir daí, a gente começa a ter um evento interessante. Porque na igreja existe um trabalho que tem que ser desenvolvido, eu não estou dizendo que não, mas tem que ser desenvolvido. E para esse trabalho ser desenvolvido dentro da comunidade onde essa igreja está inserida, para esse trabalho ser desenvolvido, tem que haver uma certa organização para que então o trabalho funcione. Porque nada sem organização funciona, gente. Tudo tem que ter uma organização, tudo tem que ter um norte, tudo tem que ter um eixo, tem que ter uma estrutura, enfim, tem que haver. E dentro dessa organização, dentro dessa estrutura, é necessária a divisão de tarefas e cargos, com uma certa hierarquia. E aí que começa a sedução do poder. Porque a pessoa chega no primeiro momento para salvar sua vida, sua alma, a sua existência daquilo de mal que ela está vivendo. E ela encontra de verdade, de fato, em Cristo Jesus, a salvação da sua vida, da sua alma e dos seus problemas. E aí, quando ela é apresentada a essa engrenagem eclesiástica de organização, que muitas das vezes é seduzida pelo poder, para galgar status sociais, mesmo que dentro da instituição eclesiástica, coisas que ela não conseguiu galgar fora. Então, muitas das vezes a pessoa está lá, aqui no mundo secular, na vida cotidiana, ela tem um emprego lá XYZ, que ela tem uma certa subordinação dentro daquela estrutura de empresa ali. E aí, dentro da igreja, ela é uma pessoa dedicada e tal, e ela começa a receber ali mais responsabilidades, eventualmente maiores cargos eclesiásticos. E aí ela confunde cargo eclesiástico, ou seja, funções eclesiásticas, funções dentro da igreja, responsabilidade da igreja, ela faz um comparativo com lá da empresa onde ela trabalha, lá na vida dela cotidiana. E ela fala, não, lá fulano é meu chefe, manda e desmanda, faz e acontece. E aí, às vezes, existe esse pequeno equívoco de que na igreja funciona assim, que aí eu vou receber cargo, agora eu vou mandar, desmandar, fazer acontecer, e a pessoa fica sendo seduzida a galgar cargos e responsabilidades, não pelo prazer voluntário de servir, porque esse é o objetivo da igreja, servir. Nós viemos para servir. Quanto maior o cargo, maior o grau de servidão. As pessoas não entendem isso. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, ela entende que o cargo dentro da igreja equivale ao cargo que ela vê lá na empresa dela, que ela agora vai poder mandar, desmandar, fazer, pintar e bordar. E aí ela pega essa função eclesiástica e começa a buscá-lo para ter esse cargo, para poder então mandar, desmandar, fazer e acontecer. A primeira sedução dentro das instituições é a sedução do poder, do cargo, do título, da cadeira lá no púlpito. Essa é a primeira sedução. E aí é o embrião. Aí está nascendo o mercenário da fé. Porque essa ganância, essa concepção errada de cargo, de sede de poder, de sedução do poder, vai evoluir para ele começar a vender a sua fé por um prato de lentilhas. Muito bem. Tudo que é vazio e vaidoso tende a crescer como um vício de drogas. Então, você começa ali, começa um trabalho voluntário, você desponta naquele trabalho voluntário, porque a princípio você está naquele primeiro amor, está fazendo com muita dedicação, porque realmente você está naquele primeiro amor. E aí você começa a ser reconhecido, tapinhas nas costas, não sei o quê, elogiado, e aquilo vai, opa, e aí você, olha, fulano é muito bem nessa função, vamos dar mais uma função a mais, uma responsabilidade a mais. E ali você vai recebendo responsabilidades maiores. E aí a sua cabeça pode girar em dois ambientes. Primeiro ambiente, eu sou um servo de Deus, eu estou aqui para fazer o meu melhor diante de Deus. O outro ambiente que a sua cabeça pode rodar é o seguinte, pô, eu sou bom mesmo.
Eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu sou o cara. E aí, isso aí, essa vaidade, e a vaidade é algo vazio, ela não se supre como uma droga nas doses de sempre. Ou seja, a pessoa começa a se drogar numa dosagem, vai aumentando a sua tolerância, essa dosagem vai aumentando, a sua tolerância aumentando até um certo ponto que dá overdose. Uma dosagem tão grande que o corpo não suporta e vem o óbito. O poder, ele é uma das piores drogas que tem, a sede de poder, o desejo de poder, porque você nunca fica satisfeito. Você é uma pessoa bom, eu galguei aqui. Então quer dizer que aquele fulano que está acima de mim, eu posso também ter o cargo dele, porque eu tenho certeza que eu sou melhor do que ele. E assim você vai. Você vai nessa escalada de poder dentro dos ambientes eclesiásticos. Está nascendo um missionário, está nascendo um mercenário da fé. Você já não faz por amor, mas você faz por algum objetivo que só satisfaz a você. Isso é ser mercenário. Mercenário não está diretamente ligado só a dinheiro, não. Mercenário é tudo que você faz por interesse próprio. Quando você faz a obra de Deus por interesse próprio, você já é um mercenário na fé, mesmo que você não ganhe um centavo por isso. Os mercenários da fé, eles estão de monte dentro dos muros, das paredes, dos templos eclesiásticos hoje. Fuja para que você não seja um mercenário da fé. Fuja para que você não faça a obra de Deus por amor a você mesmo, mas faça por amor primeiramente a Deus, porque você ama a Deus, e depois porque você ama o irmão, porque um dia esse irmão que hoje você está cuidando do filho dele, desse irmão que hoje você está recebendo na portaria, que é um novo convertido, que não sabe nem onde fica o banheiro da igreja, que você está orientando, ele um dia foi você quando chegou na igreja. É por amor a Deus e a obra de Deus, e por amor a essa pessoa que também um dia foi igual a você, que você faz a obra. A partir do momento que você faz por conveniência própria, por interesse próprio, por mais que você não ganhe um centavo por isso, você já é um belíssimo mercenário da fé. E você foge dos propósitos de Deus quando você assim age. Bom, e como tudo que é vazio nunca se satisfaz, essa sede de poder, essa galgada pelo sucesso dentro dos cargos eclesiásticos, dentro desse alpinismo social dentro das igrejas, ela nunca é suprida, nunca é suficiente, a pessoa continua ali. E vai galgando cargo, até que chega um ponto que ela fala assim, o cargo só já não mais me satisfaz, porque eu já atingi de repente os cargos que eu já gostaria de ter, só que eu tenho um alto cargo, mas eu ainda ando de ônibus. Enquanto fulano tem um cargo até menor do que eu e o carro dele é zero. E aí, esse galgar do poder, que é muito próximo do galgar do poder financeiro. Então, primeiro você quer cargo, depois você quer dinheiro. Porque o dinheiro, o seu alto cargo tem que combinar com o seu dinheiro. Que adianta você ser um dirigente, um vice-presidente XYZ de alguma, se o teu cargo é um carro mequetrefe. Você quer ter um carro que condiza com o alto cargo que você tem. Então, a sede pelo poder é muito íntima, muito ligada à sede por dinheiro. Geralmente vem nessa ordem. Primeiro você quer poder e na sequência você quer o dinheiro para combinar com o poder que você acha que está alcançando. Bom, então vamos lá. Descobrindo um grande negócio. Contenda de homens, isso aqui eu já estou lendo no livro de 1 Timóteo, tá? Apesar as cartas a Timóteo, né, vem nessa primeira e segunda, mas o contexto das duas cartas são muito próximos, né? Tá falando sobre a essência, né? Os problemas que vão tirando a essência do cristianismo, né? São conselhos para que a pessoa mantenha a essência no cristianismo. Então, o livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 5, vai falar assim: contendas de homens corruptos de entendimentos e privados de verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, apartai dos tais. Então, esses homens que são, nos primeiros versículos, homens maus, desafeiçoados, desobedientes a pais e mães e tal, todo esse perfil se traduz nesses homens corruptos de entendimento e que são privados da verdade. São pessoas que, de repente, o que é a corrupção? Não dá para você corromper aquilo que já está sujo, que já está ruim. Você só corrompe aquilo que um dia foi bom. Então, quando a gente fala de corrupção, não é que a pessoa sempre foi ruim. Não é que a pessoa sempre pensou de uma maneira equivocada. Um dia essa pessoa mirou o alvo certo.
mas foi corrompendo, assim a ferrugem. Você compra um objeto de metal novo lá, brilhando e tal, e vai morar próximo da praia, por exemplo, onde tem maresia, a corrosão é acelerada. Aquele metal vai corroendo, corroendo, daqui a pouco ele vai despedaçando, mas um dia aquele metal foi íntegro. A corrupção trata de destruir aquilo que um dia foi íntegro. Eu não estou falando que as pessoas que hoje são mercenários da fé sempre tiveram esse pensamento. Talvez um dia elas pensaram de maneira, pela graça que eu estou salvo, eu devo dar de graça o que eu recebi de graça, cobrar por uma coisa que eu tenho obrigação de fazer é errado. Talvez a integridade dela um dia foi uma realidade. E hoje, pela corrupção, e pode reparar que assim como ferrugem no metal, e o metal é algo firme, duro, às vezes a pessoa fala assim, eu jamais vou me corromper. Cuidado, você talvez seja esse aço, esse ferro rígido, né, que se acha inabalável, e que a ferrugem, de forma lenta às vezes, de forma ali gradativa, vai corroendo e vai despedaçar esse ferro tão rígido, tão duro, essa estrutura tão forte que se despedaça diante da ferrugem, que de forma lenta, porém constante, vai te destruindo, vai te trazendo fragilidade, vai te desestabilizando das suas convicções até o ponto de você quebrar e despedaçar. Então hoje muitas das pessoas que eu vejo que se corromperam completamente, um dia, pelo menos em aparência, se mostrava muito firme e muito íntegra dentro dos princípios. Por isso que a Bíblia fala, quem está de pé, cuide-se para que não caia. Esse vídeo que eu faço hoje é um alerta para mim e para você, para que a gente lembre de que a gente não é invulnerável. A gente tem sempre que buscar a presença de Deus para estar se mantendo limpo dessas ferrugens que, com o tempo, vão corroendo as nossas verdades, os nossos princípios, as nossas convicções, vão corroendo aquilo que é verdade, aquilo que realmente é a base, que é a Bíblia, e você vai se permitindo, daqui a pouco você está longe. Nós tivemos diversos personagens, até você pode reparar ali, eu não vou citar nomes, porque eu acho que não é necessário, todo mundo tem um celular na mão para acompanhar a rede social, vê que cantores, mirins evangélicos que hoje estão aí, que só pela misericórdia, né? Que eram, quando crianças, tinham até um testemunho, no início da sua adolescência tinha até um testemunho, hoje estão aí pregando justamente o contrário de tudo aquilo que se falava antes. Então, essa corrosão lenta despedaça princípios sólidos que você fala assim, isso jamais essa pessoa fará. Quando você vê lá no futuro a pessoa faz. Justamente por causa dessa corrosão. Assim como você vê uma viga de ferro, essa viga jamais vai ruir. Aí quando passa alguns anos, devido à ferrugem, a viga vai e corrói e cai. Então, a corrupção, ela é justamente aplicada em cima de materiais inicialmente íntegros, mas que vão se corromper. Muito bem. Como é que a gente vai falar sobre isso? Eu tenho muita ressalva contra os crentes profissionais. Mas eu não tenho nada contra os profissionais crentes. A gente está falando muito aqui, a gente está discorrendo nesse vídeo sobre esse questionamento de que, olha, vender, fazer fonte de renda aquilo que a gente entende como fé. Ou seja, a fé não se vende. A fé é algo que ela vem para a pessoa pelo seu conhecimento de Deus. E o conhecimento pela palavra de Deus tem que ser de forma gratuita, franqueada, liberal. Ou seja, eu não posso jamais negar uma palavra para uma pessoa que precisa. Eu jamais posso negar uma oração para uma pessoa aflita. Eu jamais posso negar um conhecimento da Bíblia, uma orientação, se eu tivesse conhecimento para passar, para uma pessoa que precisa, ou cobrar dela disso. Não posso. Por quê? Porque isso aí é espiritualmente imoral. Correto? E a Bíblia fala disso. Nós estamos vendo aqui no livro de 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 5, que fala justamente isso. Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Ou seja, cuidando de que o trabalho religioso, né, que é a divulgação da palavra de Deus, ou seja, que é a disseminação da palavra do Evangelho de Cristo, seja fonte de ganho.
Está aqui, ó, contendas de homens corruptos, ou seja, de repente pessoas que receberam palavras e tal, entenderam o poder da palavra e agora usam esse poder justamente para fazer fonte de ganho. E olha, só um adendo aqui, lá como a gente leu no primeiro versículo, onde Paulo fala sobre Janes e Jambres. Está aqui, olha, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim como eles resistem à verdade. Então, Paulo compara esses homens corruptos, esses homens que usam da palavra de Deus para corromper, para ter ganho próprio, com Janes e Jambres, que eram aqueles dois feiticeiros lá no livro de Êxodo. Quando Moisés chega a Faraó para libertar o povo para que possa me adorar, e ali Moisés, olha, vou dar uma amostra aqui, vou provar que Deus é comigo. Aí Moisés pega um cajado e o cajado se torna uma serpente. Aí tem dois mágicos, Janes e Jambres, que era justamente isso, eles faziam a mesma coisa. Eles pegavam o cajado e o cajado também se transformava em serpente, imitando o poder de Deus ali através de Moisés. Só que a serpente, o cajado de Moisés que vira serpente, acaba engolindo as duas outras serpentes. O poder de Deus sempre é superior. Mas perceba que esses mágicos, eles fizeram algo parecido, imitando o poder de Deus. Essas pessoas se corrompem fazendo coisas que imitam o poder de Deus. Falam muitas línguas, pulam muito, rodopiam muito espírito de adivinhação. Olha, Deus me fudeu, não está falando nada, a pessoa está adivinhando ali, espírito de adivinhação. E as pessoas estão tão aflitas, estão tão buscando respostas, que vão atrás, olha, de fulano, de cicrano, de beltrano, porque vê bem, prega bem, revela bem, que não sei o quê. Então ali, essas pessoas que estão cobrando para esse público vir vê-las, na verdade estão fazendo igual Janes e Jambres. Estão imitando o poder de Deus para em benefício próprio. Mas vamos lá, vamos seguir. Descobrindo um grande negócio. Vamos falar agora dos profissionais crentes, para a gente separar o trigo do joio aqui, para a gente saber do que está falando. Eu não tenho nada contra o profissional crente. O que é o profissional crente? O cantor crente. O cantor crente, ele é um profissional. Ele é um profissional do que, de repente, o cara era um cantor no mundo, se converteu, não quer mais cantar a música do mundo, música que fala de obscenidade, prostituição, de adultério, não quer mais nada disso. Ele quer agora, esse dom que ele deu, ele quer viver profissionalmente, continuar trabalhando, mas agora trabalhando e exaltando a Deus. Porque ele não aceita mais trabalhar e exaltando ao inimigo. Então, ele é um cantor. Então ele grava um CD, eu acho que nem grava mais isso, agora é música, plataforma digital, e vende comercialmente, é válido, é lícito. Ele vai fazer um show e cobra ingresso, é válido, é lícito, é a profissão dele. É o que ele sabe fazer, ele precisa se alimentar, ele precisa. E se ele ficar rico com isso, glória a Deus. Ele estava agindo profissionalmente, comercialmente. Ok. Um ator cristão, ele faz um filme cristão, ou ele faz uma peça e tal, cobra ingresso para isso, faz o filme vende, ele ganha com isso. Amém. Se ficar milionário com isso, amém também, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um escritor cristão, ele escreve livro ajudando a explicar a Bíblia, ele pesquisa, e vende o livro e tal. Se ficar milionário com isso, amém também. É válido, é a profissão dele. Um psicólogo, um terapeuta, ele faz terapia, e agora, em vez de fazer terapia dizendo que Deus não existe, que o homem veio do macaco, não, ele faz uma terapia, mas ele faz isso dentro de uma consciência cristã, e aí ele trata pessoas, ele faz palestras, amém, a profissão dele, se ficar milionário com isso, amém também, correto? Comunicador, podcast, vamos para que agora está sendo muito, o cara faz um podcast, agora um podcast que ele vai falar sobre a Bíblia, como esse aqui agora, ou entrevistar pessoas, e aí tem um patrocinador que patrocina, de um produto que não vai denegrir, né, a índole de ninguém, que não vai trazer nenhum malefício ideológico, espiritual para ninguém, e quer patrocinar, e se um dia esse rapaz, esse comunicador, essa pessoa, esse homem, essa mulher, que é comunicador cristão, ficar rico, amém também.